mais um pouco. Agora, tem mais detalhes aqui. Eu quero mostrar algo importante para vocês. Algo muito bonito. Lá em Apocalipse capítulo 15, verso 2 e 4, leia comigo aqui. É esse mesmo grupo, viu? Segundo o que o profeta disse, eles aparecem de novo em Apocalipse 15, verso 2 e 4. Olha eles aqui adorando a Deus de novo. O que aconteceu para eles estar adorando a Deus? E vi como um mar de vidro misturado com fogo e também os que saíram, olha aí, ó, vitoriosos da tribulação. Saíram vitoriosos, não derrotados. Saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal, do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e olha, e tinham as harpas de Deus. E outra, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Rei, chamou ele de rei. Diz que o Cordeiro é rei nesse momento aí. Não sacerdote. Porque é na festa de tabernáculos que ele é rei. É na festa de tabernáculos que ele é rei, meus amados. Vamos ver o que o profeta disse. É o mesmo grupo lá de Apocalipse 7, segundo o que o profeta disse. Vamos ler. Agora, ele leu esse versículo que eu acabei de ler e disse: esses são os santos do período da tribulação, quando eles surgem, que haviam passado por grandes tribulações. Agora, a igreja, a noiva, né, não passará. Vocês viram que ela já estava na glória nesse momento? E aqui estão os santos da tribulação, os santificados, sendo a minha culpa e sua que eles nunca ouviram a palavra. Se eles a ouviram e a rejeitaram, eles foram para o inferno. Foram lançados nas trevas exteriores. Mas depende de que rejeição. Deus conhece quem é sincero e quem não é. Não, meu pastor disse que não era. Mas tem aqueles que rejeitaram mesmo sabendo que era verdade. Esse não tem chance mesmo, esse vai para o inferno. Eles foram para o inferno, foram lançados nas trevas exteriores porque eles rejeitaram a palavra. Mas se eles nunca a ouviram, Deus é justo e o período da tribulação vem sobre eles. Agora, notem só por um minuto. Santos lavados pela mesma palavra que a noiva foi lavada. Porque é o mesmo altar, é o mesmo mar de vidro. Agora, Apocalipse 15, do 2 ao 5. Nós nunca levamos a palavra a eles, e é por esta razão que eles se encontravam daquele jeito. Nós nunca levamos a palavra a eles, nós seremos responsabilizados. Então nós não seremos capazes de atingir todas as pessoas. A igreja, nesta era, não vai ser capaz. É verdade, porque eles passarão pela tribulação, eles não são os santos que morreram lá atrás naquelas eras da igreja. Porque aqui está dizendo que eles saíram da grande tribulação. Duas vezes diz que saíram da grande tribulação. Lá em Apocalipse 7, porque é o mesmo grupo, é a mesma cena. Saíram de grande... No inglês diz, né? Em português diz vieram. E no inglês diz saíram da grande tribulação. E aqui em Apocalipse 15, verso 2, também diz que saíram vitoriosos da grande tribulação. E a grande tribulação ainda está no futuro, depois que a igreja ir ao lar, tá vendo? Não é aqueles que morreram lá atrás, não, essa grande multidão incontável. Não vá se enganar, não, porque lá teve virginécia também, mas não é eles, não. Eles só vão ressuscitar lá no juízo do trono branco. Eles perdem tudo. Perdem milênio, assim como esse também não tem vida imortal. Só pega o comecinho ali. Meus amados. Deixa eu tomar uma água aqui. Meu Deus. Lá em Apocalipse 7, diz que saíram da grande tribulação. E olha ali, Apocalipse 15, do verso 2, diz que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Saíram vitoriosos, não derrotados. Não é? E olha que interessante, diz que tinha as harpas de Deus, meus amados. Você viu a semelhança entre a noiva quando a palavra foi aberta? O profeta diz que foram lavados, ouviram a mesma palavra. E o efeito que eles tiveram foi o mesmo. Quando finalmente, atrasados, dilatoriamente, receberam a palavra, depois que a noiva já tinha recebido, igual Ló. Ai, agora eu vou pisar no ovo aqui, ó, e não vai quebrar o ovo. Vou pisar em cima e não vai quebrar, pela ajuda de Deus. Quando Abraão recebeu a terceira puxada, sim, o profeta está na alma, esqueci disso, almas que estão em prisão. Quando Abraão recebeu a terceira puxada, depois, no período da tribulação, ele recebeu a terceira puxada, dilatoriamente, recebeu a mesma visita. E ele regozijou, e ele também foi liberto, também saiu vitorioso sobre os sodomitas. Você entendeu? Ele saiu vitorioso sobre os sodomitas. Olha aí, ó, a Bíblia repetindo-se, para nós não errarmos. E olha,
Quando Abraão recebeu a palavra, ele regozijou. Ele ficou alegre. E quando, lá em Apocalipse 5, que nós vimos aquela lição, quando o grupo recebeu a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, eles tocavam harpas. A igreja, os membros, a noiva ali, os membros tocando harpa, cantando uma canção nova, um cântico novo, uma revelação nova, um entendimento renovado. Olha, mas o novo sempre traz controvérsia, né? Mas vai fazer bem, vai fazer um bem maravilhoso na tua gastronomia espiritual. Lá eles tocavam harpas. Você lembra a noiva lá em Apocalipse 5 tocando harpa? Quando eles ouviram que começou a ministrar a palavra, os ministros começaram a ministrar, ouvindo do mensageiro, começaram a ministrar os selos abertos, o povo começou a adorar a Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Glórias e honras, não é? E agora, esse grupo, quando ouve a palavra dilatoriamente, quer dizer, atrasadamente, lá nesse período de prova, de escuridão, de ranger de dentes, eles também regozijam. Tanto aparece isso em Apocalipse 7, eles todos felizes, glória, salvação, honras. E Apocalipse 15, felizes, vitoriosos. E aqui também tocam as harpas. Não é maravilhoso? Ah, meus amados, é muito maravilhoso, não é? Onde é que diz isto? Vamos ver ali, ó, Apocalipse 5, 6. Aqui é quando a noiva abriu a palavra para ela. Dá uma olhada no que acontece. E havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos redimiste para Deus, homens de toda tribo e língua e povo e nação. Ó a semelhança, irmão. Olha como que podia enganar, pensando que é o mesmo grupo. Agora, esse grupo lá, esse de Apocalipse 5 aqui, não passa pela tribulação. Agora, aquele de Apocalipse 15 passa pela tribulação. Esse recebeu a palavra aberta. Aquele também a palavra, lavado pela mesma palavra. Vamos dar uma olhada nisso, meus amados. Vamos dar uma olhada nessa coisa maravilhosa. Lavados pela mesma palavra, não é? Agora, só para ficar gravado, que não é nós, aqui o profeta está dizendo que Ló representa a virginécia. Eu vou falar um pouquinho, a palavra foi aberta para Abraão, a palavra foi aberta para Ló. Só que atrasado, não teve o mesmo efeito. Dá uma olhada ali, ó. Abraão, mensagem de 1961. Tem 3 classes. Abraão, Ló e os sodomitas. E aqui no finalzinho ele disse: Ló era a virgem nécia da igreja formal. E então tinha depois o pecador, Abraão, Ló e o sodomita. E ele disse que Ló era a virgem nécia da igreja formal, não é? Muito bem. Agora, eu li para vocês e faço questão de ler para a minha audiência nesta noite, minha querida audiência paciente, pensa num povo paciente que é com a gente, porque realmente eu sei que essas matérias tem que fazer um esforço sobre-humano para a gente entender, né? Mas eu vou repetir para vocês. Na mensagem, almas que estão em prisão agora, o profeta detalha quando Ló recebeu a terceira puxada. E Ló é virginécia. Abraão recebeu a terceira puxada. E Ló estava lá no misturado, então demorou, mas ele recebeu depois. E ele regozijou também, ele foi salvo também. Olha ali, ó. 3 puxadas para os sodomitas e para Ló. Aqui no parágrafo 286, o profeta disse: a primeira puxada foi o próprio Ló. No parágrafo 289, então, enviaram outros 2 mensageiros. Foi a segunda puxada. Mas aí depois disso, irmão, que está bem escondidinho na Bíblia, lá no meio da tribulação, lá, quem que aparece lá? Aquele que foi por último. Sempre há mais e mais misericórdia. Não punição, ou aliás, perdição. Punição tem sim. Sempre há mais e mais misericórdia. Estava tudo terminado então, tudo terminado naquele tempo. Então era o tempo que a porta já tinha se fechado. Aquele terceiro mensageiro que desceu lá, a terceira puxada. Para quem, gente? Para Ló. O terceiro também foi lá para Ló. Que tipo de ministério ele teve? Ele que se assentou com o eleito, que tinha, né, se assentado com o eleito, e lhes disse o que estava acontecendo detrás dele, agora ele desce para Sodoma. Porque Abraão tinha intercedido, né? Se tiver 50
Deus disse sim, então encontre. Aí lá no parágrafo 297, ele disse, agora imediatamente depois disso, ele desceu até Sodoma, esse terceiro. Ele nunca encontrou esses 50, 40, 20, 10. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas duas filhas, disse, saia daqui agora mesmo, está vendo? Ele foi lá, ele foi até lá, lembre-se, ele estava a caminho de lá, ele enviou os mensageiros adiante dele, mas ele próprio desceu, certo? Para descobrir se aquela coisa era aquilo mesmo. E ele encontrou um monte de quê? Mulheres de cara pintada, a mensagem aos perdidos. O que eles fizeram? Eles riram daquilo. Eles riram daquilo. Então, o mesmo ministério que veio para Abraão retornou depois, volta depois, um tempo depois, para Ló. Na mensagem do super sinal, o profeta menciona isso, ele diz assim, ó, mas lembre-se, ele teve outro ministério. Ele pregou para os eternamente perdidos e condenados, que não se arrependeram nos dias que eles tiveram a chance de se arrepender. Será que esse ministério retornará daquela forma? Que o ministério vai continuar para prosseguir para um povo perdido e condenado, onde não há misericórdia a ser concedida a eles? Mas isso é sodomita. Mas e os lós? E os lotitas? Vocês entenderam? Meus amados. Vocês entenderam?